Olá, meus meninos do terceiro ano, tudo bem? A gente vai fazer uma aula antes da prova, tá ok? Então, seu tio, na verdade, vai fazer um belo de um resumo daquilo que nós já vimos algumas vezes. Na verdade, a gente já viu essa matéria no segundo ano, já viu no terceiro ano novamente, mas eu gostaria de deixar vocês bem antenados para aquilo que é o mais importante para essa prova que a gente vai fazer agora, dia 2 de dezembro de 2020, nossa última prova. De certa maneira, dá um pouco de, uma certa tristeza da gente ter se visto tão pouco nesse terceiro ano. Não é muito fácil, não. A gente se viu no primeiro ano, no segundo ano, fizemos tantas provas, né? Tantas redações, tanta coisa. E essa é a nossa última prova. Acabou o terceiro ano. Agora é aquela luta que seu tio sempre disse para vocês que chegaria uma hora que vocês têm que cortar meio que o cordão umbilical, né? Tomar conta da vida de vocês, fazerem as escolhas de vocês. Tem problema errar? Nenhum problema errar. Não deu certo alguma coisa? Zera, começa de novo, compreende? Então sempre tenham isso na cabeça de vocês. Vocês não têm que definir a vida de vocês agora, nesse instante, tá bom? É uma data complicada porque a gente está fazendo a nossa última prova, depois de tantas provas, etc. Vão continuar as aulas, tem mais coisas para eu ensinar vocês até a chegada dos vestibulares e do Enem, etc. Mas de prova é a última. Graças a Deus, chega de prova, né? Chega de trabalho, tanta coisa. Mas de qualquer maneira, traz uma certa lembrança de vocês tão pequenininhos, chegando no primeiro ano e com medo da primeira prova, como é que será que é e tal. Depois vocês viram que é, né? Difícil pra caramba, mas enfim, é assim que funciona. Vocês têm certeza que são meninos que aprenderam muito, que sabem muito da matéria de literatura, da matéria de redação, certamente. As redações de vocês estão maravilhosas. Muitos de vocês, a maioria, né, já está, inclusive, na universidade, já deve ter feito até inscrição para as faculdades que vocês passaram. Muitas virão ainda, né? Algumas a gente nem sabe se a data vai se manter, etc. Mas tem data, né? Janeiro tem essas provas, as consideradas os vestibulares mais importantes. Então a gente tem que ficar bem antenado. Com relação à prova de vocês, é o velho esquema de sempre. Serão 5 perguntas, são perguntas dissertativas, então vocês coloquem para mim sujeito, verbo, complemento, como sempre. E a matéria são os 2 últimos cadernos que a gente teve tempo de ver, o 5º e o 6º cadernos do ângulo. A gente ainda tem 2 cadernos para ver, com uma matéria que traz uma literatura mais atualizada. A gente não chega a ver isso no segundo ano, mas no terceiro a gente vai ver. Alguns autores bem modernos, e a gente vai aprender esses autores moderníssimos, tá bom? Então a gente continua. Essa é só a última prova, mas as aulas ainda vão ser gravadas para vocês e estou aqui à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta, o que vocês necessitarem de literatura, redação e texto, seu tio está à inteira disposição. Continuando com as aulas, tá? Com as videoaulas, tudo bonitinho, tudo normal. Nessa prova, eu vou fazer 5 perguntas sobre segundo momento modernista brasileiro e terceiro momento modernista brasileiro. O que vocês precisam saber? Isso tem que deixar muito bonitinho na cabeça de vocês, porque é bastante cobrado no Enem, principalmente. O segundo momento brasileiro, a gente vai ter grandes poetas, que é de 1930 até 1945. Então a gente tem que saber um bocadinho sobre Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Jorge de Lima e principalmente Carlos Drummond de Andrade e as 3 fases da poesia do Drummond. A do eu maior que o mundo, que é representado pelo livro Alguma Poesia, a para o eu menor que o mundo, que é representado pelo livro A Rosa do Povo, e para o eu igual ao mundo, que é representado pelo livro Claro Enigma. Vocês vão explicar isso para o seu tio Fábio. A primeira fase drummondiana é quando ele ainda tem uma bela de uma rebeldia inspirada pelo Mário de Andrade e pelo primeiro momento modernista. A segunda fase é quando ele tem a vivência na grande cidade do Rio de Janeiro, a ditadura de Vargas e a Segunda Guerra Mundial. Então ele passa por um pensamento bem socialista também, de grandes preocupações sociais e existenciais.
E a terceira fase da poesia do Drummond é aquela em que ele se torna um pouco mais clássico e volta a visitar sonetos, regras, métricas, rimas, e se inspira bastante nos clássicos Camões, Virgílio e outros grandes poetas clássicos brasileiros. E não vamos esquecer também da prosa, né? Quais são os principais escritores da prosa do segundo modernismo, que serão o Jorge Amado, que é o Zé Lins do Rego, que é o Érico Veríssimo e Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos, que o seu tio quer que você fique bem atento ao Graciliano Ramos, ao grande escritor Graciliano. A gente viu Vidas Secas em detalhes, a gente viu o Angústia em detalhes. Eu gostaria que vocês ficassem bem atentos ao Graciliano. Depois a gente entra no terceiro momento modernista e vamos ver que ele é de 1945 em diante e traz três imensos escritores na poesia: a poesia geometrizante e antilírica do João Cabral de Melo Neto, e na prosa, a maravilha do regionalismo universalizante, muito mítico, muito místico, do João Guimarães Rosa, principalmente com o Grande Sertão Veredas, e os dois livros de contos Sagarana e Primeiras Histórias, e a imensidão de Dona Clarice Lispector e com o seu intimismo psicológico e o seu livro considerado o melhor, A Hora da Estrela, que a gente viu em detalhes também, né, pequenininhos. Então fiquem atentos se eu tiver fazer perguntas, principalmente relacionadas às características da poesia do segundo modernismo, as características da prosa do segundo modernismo. Vamos falar das fases do Drummond, vocês vão explicar para mim e dar um exemplo de livro para cada uma dessas fases. E vamos falar da poesia do João Cabral, antilírica, geometrizante, e também a lírica, né, Morte e Vida Severina. E vamos falar de Dona Clarice e do João Guimarães Rosa. São 5 questões abertas. Produzam uma prova para mim bem feitinha, bem arrumada, bem organizada. Nossa última prova. Façam com carinho para o seu tio, tá bom? É dia 2 de dezembro, o dia que vocês entregam a prova para mim. Vai estar na plataforma Plural, evidentemente que durante 24 horas do dia 2 de dezembro. Me mandem pelo meu e-mail, como já é sempre combinado, e vai estar na plataforma Plural todas as informações que vocês precisam. Não deixem de assistir às aulas, porque todas as perguntas são baseadas nas aulas. Inclusive, eu coloco quais os vídeos que vocês têm que assistir para poder fazer uma boa prova, ok? Até daqui a pouco tem mais aula, tá bom? Mais prova não, chega. Só mais aula. Um grande beijo, amo vocês.